Vamos lá, pessoal, continuando o nosso curso, certo? Vou passar para vocês um material que será necessário para que vocês façam um trabalho e também é um material constante dentro da disciplina de mecânica dos solos. Bem, vamos falar sobre os estados de consistência de um solo. Os estados de consistência já dá uma pista no próprio nome, ou seja, a gente vai medir a consistência de um solo quando esse solo sofre um umedecimento, certo? E vocês convêm que o comportamento físico dos solos, e dependendo também da granulometria, ele é afetado quando esse solo ele é umedecido, e isso vai interferir em propriedades como a compressibilidade, a resistência do solo ao cisalhamento, ou seja, a força que ele tem para poder resistir a algum esforço que se dá numa linha de aplicação de força em que as forças estão opostas, e também vai afetar a permeabilidade, entre outras coisas também, certo? Então, a consistência do solo nada mais é do que a quantidade de água que existe dentro desse solo e que vai afetar tais propriedades, beleza? Então, olha só, vamos analisar essa animação em que eu tenho aqui uma porção de solo e ela está completamente cheia de água, ou seja, os seus vazios estão completamente cheios de água. Então, o comportamento desse solo, basicamente, ele estaria dentro de uma consistência mais fluida, certo? Isso porque a água acaba sendo um lubrificante entre os grãos do solo, então você tem um material que parece um Nescau, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia interessante a respeito disso. Bem, então, se eu tenho essa lama de solo e que ela vai perdendo gradativamente a água que ela possui, né, dentro dos seus vazios, olha só o que acontece. Aconteceu uma perda de volume do conjunto de solo com água, certo? E chega uma hora em que eu não consigo mais perder o volume de solo dentro daquela amostra que está umedecida. E depois vai acontecendo o quê? Vai acontecendo a evaporação da água somente nos vazios, mas sem uma perda significativa de volume, certo? Então, esse limite volumétrico que o solo possui, né, onde ele não consegue mais perder muito volume, ali é um lugar especial. É um lugar especial. A quantidade de água que existe naquele momento, essa quantidade de água recebe um nome especial. Assim como a quantidade de água em que tinha no solo na primeira situação, onde ele estava completamente cheio d'água, também recebe um nome especial que nós vamos ver agora, certo? Olha só, quando o solo estava com uma consistência líquida ou na forma de lama, ele estava nessa região aqui, ó. Ele estava apresentando uma consistência líquida. Então, olha só, a quantidade de água dentro do solo que faz com que ele se comporte como um líquido, a gente chama de LL, ou seja, é o limite de liquidez do solo. Então, quantidade de água em que o solo possui, né, mínima quantidade de água, em que dali para frente eu tenho uma consistência fluida desse solo, é chamado de limite de liquidez. Bem, se a quantidade de água vai diminuindo e ocorre uma perda significativa de volume dentro desse trecho aqui, ó, dentro desse trecho, vai ocorrendo a perda de água e a perda de volume, e nessa região o solo ele tem uma consistência que a gente diz de consistência plástica, que é a região onde eu consigo moldar esse solo e ele permanece do jeito que nós moldamos. Então, essa é a região do limite plástico. A quantidade de água mínima que tem que existir, né, no solo para ele poder ser moldável, a gente chama de limite de plasticidade, certo? A gente vai chamar de limite de plasticidade. Quando ele vai perdendo mais água, até chegar nessa situação limite, né, em que ele não consegue mais perder o seu volume, ele já chega nessa região aqui, ó, ele já passa de um estado plástico para um estado semissólido,
e ele chega numa região chamada de limite de contração, certo? No limite de contração, quando ele começa a perder água do limite de contração para trás, aí ele já toma uma consistência sólida. Então é como se a gente assumisse que para trás aqui do limite de contração, ou seja, menos água do que o limite de contração, a consistência do meu solo é sólida, então ele seria um torrão, certo? Uma espécie de um torrão, se fosse de consistência argilosa, né? Se fosse textura argilosa, e ele seria um solo um pouco mais farinhoso, né? Posso dizer isso, posso inventar essa palavra, caso ele fosse um solo arenoso. Então, pessoal, olha só. A variação de volume ela está intrinsecamente ligada ao teor de umidade do solo. Quando eu falei com vocês que a quantidade de água até o limite de liquidez, a quantidade de água para determinar se ele é plástico ou não, isso é tudo em função do teor de umidade. Então, olha só, eu tenho aqui um determinado teor de umidade altíssimo em que o solo se encontra com consistência líquida. E o que acontece? Quanto mais água eu vou lançando dentro do meu solo, e nesse caso ele está em forma de lama, quanto mais água eu for acrescentando, maior vai ficando o seu volume, certo? Bem, se eu cheguei aqui até o limite de liquidez, que é essa região aqui entre as consistências plásticas e líquidas, se eu chego para cá, o que vai acontecendo? Eu estou diminuindo a quantidade de água no meu solo, então ele vai perdendo o quê? Volume. Bem, cheguei aqui numa região de consistência plástica, até que eu chego na região chamada de limite de plasticidade, ou LP, em que o meu solo ele passa de uma consistência plástica para a região de consistência semissólida, certo? E esse semissólido ele vai perdendo mais água até ele chegar no limite de contração, que é o intervalo entre a região semissólida de consistência e a região sólida. Então vocês percebem o seguinte, que a água vai se perdendo até chegar no limite de contração e depois, quando chega no limite de contração, o volume continua constante, ou seja, só a água dentro dos vazios daquele solo que não provoca alteração de volume vai se perdendo por evaporação ou por qualquer outro fenômeno, certo? Vamos lá. Bem, olha só. Para poder ficar didático de explicar, eu separei essas três figuras. Bem, a primeira figura é esse rolo pé de carneiro e ele está fazendo uma compactação em uma via, certo? Uma compactação de uma via de autoestrada. E o que acontece? Quando eu estou mexendo com o solo para fazer a construção de estradas, e eu estou com o objetivo de compactá-lo, a gente já viu na matéria de compactação que eu preciso de um teor de umidade ótimo para poder fazer essa compactação. E nas obras de pavimentação, a umidade ótima dos solos, principalmente solos areno-argilosos, os solos comuns que servem de base para as estradas, esse teor de umidade ótima ela fica entre o LL e o LP e de vez em quando entre o LP e o LC. Então, eu vou assumir que o solo que está sendo usado aqui para poder fazer autoestrada, ele possa estar mais próximo do limite de plasticidade, certo? Bem, esse cara aqui, ó, que está nadando de braçada na lama, certo? Ele facilmente, né, parece um Nescau, essa lama, então o solo aqui nessa região ele está até além do limite de liquidez dele, certo? Mas a consistência dele é fluida, dá para ver, né, que o cara está brincando aqui, então o limite de consistência dele é do LL para cima. E aqui, ó, em uma região onde tinha um lago, uma espécie de corpo hídrico e esse lago secou. O que aconteceu? A água foi evaporando até chegar no nível aqui do solo e, digamos, o solo foi perdendo essa água, foi perdendo o volume até que chegou uma hora em que ele não consegue mais perder volume. E olha só, essas rachaduras aqui, ó,
são evidências de que ocorreu uma variação de volume negativa dessas porções de solo, certo? Eles foram perdendo volume até se desgarrarem um dos outros. Então, esse solo posso considerá-lo próximo do limite de contração em relação ao seu teor de umidade. Beleza, pessoal? Exemplos aí bem didáticos aí para mostrar para vocês o que é um solo no LP, o que é um solo no LL e o que é um solo no LC. Bem, olha só, então vamos fazer uma revisão desses estados de consistência do solo. Bem, para o solo ser considerado sólido, o seu volume não se altera com as variações de umidade. Então, ele está para baixo do LC. Num estado semissólido, o sólido apresenta fraturas e se rompe ao ser trabalhado, ou seja, então essa é uma questão em que o solo possui variação de volume quando está úmido, mas só que ele apresenta certas fissuras quando você trabalha com ele. Então ele tem pouca água ao ponto de começar a fissurar, principalmente os solos de textura argilosa. O meu solo no estado plástico, ele pode ser moldado e mesmo que apresente algumas fissurinhas e apresenta também variações volumétricas. E quando o solo ele está no estado fluido ou denso, ele possui propriedades e aparência de uma suspensão. Suspensão pode chamar de Nescau, certo? Não apresentando resistência ao cisalhamento. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, como é que a gente vai trabalhar com esses dados de consistência, né? Para a gente trabalhar com esses dados de consistência, a gente precisa determinar quais são esses limites, tanto de liquidez, quanto de plasticidade, quanto de contração. Então, esses limites eles são definidos através de procedimentos de laboratório de forma empírica. Então, ele inicialmente foi mais difundido por estudos de Atterberg, e essa padronização depois foi feita por Casagrande. Então, olha só, a norma estabeleceu alguns padrões para chegar ao limite de liquidez, limite de plasticidade e limite de concentração. Só que algumas delas até saíram de linha, foram canceladas, porque se eu não me engano, eu tenho que ver isso aí. É bom que vocês pesquisem também no site da ABNT para ver se essas normas estão ativas. Mas você consegue encontrar materiais aí antigos em que são descritos os procedimentos de laboratório necessários a chegar nos limites de consistência dos solos, certo? Então, olha só, vamos começar com o primeiro, que é o limite de liquidez, né? O primeiro assim que nós vamos comentar. Então, olha só como é que funciona esse ensaio. Esse ensaio, você coloca um material que passa na peneira 40, certo? Ou seja, um solo que apresenta dimensões menores que 2 milímetros e com umidade próxima ao seu limite de plasticidade. Então, você vai pegar um solo qualquer, vai passar ele na peneira de 40, né? Essa numeração referente à STM, a norma americana, e vai fazer o molhamento dele até você chegar numa umidade próxima à do seu limite de plasticidade, ou seja, não precisa ser tão criterioso para se chegar ao limite de plasticidade, porque, digamos assim, é bom que você faça primeiramente o ensaio do limite de plasticidade para poder fazer depois o de liquidez. Só que, bem, você vai fazendo um molhamento do solo e você vai vendo o comportamento dele, vai molhando aos pouquinhos até você ver que ele chegou numa região onde ele está, digamos assim, apresentando uma certa plasticidade, certo? E sem esfarelar, certo? Então, olha só, esse aqui é o aparelho de Casagrande. Esse aqui é o aparelho de Casagrande onde vocês, né, que se forem trabalhar no laboratório de caracterização de solos, vão ter que girar essa manivela ao ponto de provocar essa concha aqui a ter uma queda. A base dessa concha vai bater aqui embaixo, nesse suporte, e isso vai forçar um solo que está úmido a querer se movimentar e fechar aqui, que eu vou mostrar para vocês depois. Bem, nos laboratórios mais modernos, você tem você tem aparelhos mais sofisticados onde ele faz
o ensaio de maneira automática. É só você ligar o aparelho na tomada e ele vai fazendo a execução dos golpes que serão necessários para o ensaio. Então, pegou o solo, destorroou ele, passou na peneira de número 40 e colocou ele numa umidade próxima do limite de plasticidade. Vocês vão fazer isso aí, ó. Faça um sulco com um sisal padronizado e esse sulco, o que ele vai fazer? Ele vai promover esse rasguinho aqui, ó. E esse rasguinho, o que vai acontecer? Quando você for aplicar golpes, né, girando a manivela do aparelho de Casagrande a uma velocidade de 2 golpes por segundo, esse solo aqui que vai estar aqui dentro, ele vai tender a fechar. Então, o ensaio só vai parar quando esse solo se encontrar, né, ele se tocar um lado, tocar com o outro, numa distância transversal aqui de 1 centímetro, certo? Então, olha só. A gente vai ter que contar o número de golpes necessários para que a ranhura se feche em uma extensão em torno de 1 centímetro. Então depois nós vamos ter que repetir esse processo ao menos 5 vezes e gerando umidades crescentes no solo. Então a gente vai repetindo esse ensaio até chegar perto aí do limite de liquidez. Então olha só, antes do ensaio eu tinha o sisal, né? O sisal fez o rasgo no solo e depois que eu executei os golpes, o rasgo se fecha. Depois do ensaio ocorre um fechamento. É como se fosse uma mini ruptura do solo plástico aqui dentro do encontro aqui dos taludezinhos aqui dentro da concha. E a extensão desse solo em 1 centímetro tem que ser na transversal, ou seja, tem que ser no plano entrando e saindo da tela do computador, certo? E olha só, a gente lança esses pontos experimentais em termos da umidade versus o log do número de golpes, certo? Então eu tenho aqui o 10 golpes, 20 golpes, 30 golpes, 40 golpes, 50 golpes. Eu tenho o logaritmo do número de golpes nas abscissas e eu tenho o teor de umidade desse solo no eixo das ordenadas. Então a gente faz uma reta ajustando os pontos. A gente faz uma reta ajustando esses pontos e o limite de liquidez vai ser o encontro, né, dos 25 golpes rebatidos nessa reta que a gente realizou da união dos pontos experimentais, chegando até a tocar aqui o eixo das ordenadas. Então, nesse caso aqui, ó, digamos que realizamos 5 ensaios, começamos com esse ensaio perto do limite de plasticidade, então a umidade dele era de próximo a 45%. Depois aumentamos um pouco mais de água no solo, realizamos novamente o ensaio, chegamos a quase 46%. Depois de novo 47%, depois 48% e depois 49,6%. E conseguimos esses golpes registrados. Ó. Conseguimos quase 30 golpes para poder fechar uma amostra mais seca. E depois, quando a amostra vai ficando úmida, vocês vão percebendo que o número de golpes vai diminuindo. Porque a consistência do solo vai ficando mais fluida e a quantidade de golpes para poder fechar uma lama é muito menor do que você fechar um solo que está um pouco mais úmido do que o limite de plasticidade, certo? Então o limite de liquidez é o rebatimento dos 25 golpes na reta da união dos pontos experimentais com os eixos das ordenadas aqui. Então esse limite de liquidez seria 46,2 ou 3%, certo? Esse é o limite de liquidez. Aí o gráfico explicado mais uma vez para vocês. Olha só, esse vídeo ele mostra visualmente, né, através de vídeo, como é que se dá isso no laboratório. Então, olha só, ele pegou o solo que passou na peneira número 40, deu uma destorroada nele com a mão de borracha no almofariz de porcelana, colocou água até chegar numa consistência plástica, tá vendo? Olha só como é que ele molda o solo. Bem, ele pega uma porção desse solo e determina a umidade dele, certo? E depois pega uma outra porção do solo e coloca no aparelho de Casagrande. Olha só,
Primeiramente ele vai dar uma testada para ver se o aparelho de casa grande está aferido, ou seja, se essa altura de queda dele é de 1 centímetro de altura, que é uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás. Essa altura de queda da concha no suporte do aparelho de casa grande tem que ser de 1 centímetro. Então olha só, ele está mostrando que ele está girando a manivela e a concha não tem nenhum tipo de interferência quando ele gira essa manivela. Então o aparelho está aferido, certo? Bem, aí o que ele faz? Ele tira a concha, limpa e vai colocar o solo ali dentro e vai fazer o rasgo no solo com o sisal. Olha lá. Colocou o solo, né, ali dentro. Não existe nenhum tipo de massa necessária. Ele simplesmente coloca o solo ali dentro e faz o quê? Ele faz o rasgo com o sisal, certo? E esse sisal aí, ele é o sisal próprio para solos argilosos. Tem um outro sisal especial que é para solos arenosos, certo? Então, olha só. Agora ele vai fazendo 2 golpes por segundo e vai contando o número de golpes. É bom que alguma pessoa esteja próxima para poder fazer essa contagem, certo? Bem, aí ele vai vendo, ó, no sentido transversal, ou seja, entrando para dentro do computador, já está se fechando o veio. Aí ele viu que deu 1 centímetro, que é exatamente a largura daquele gabarito, do lado oposto daquele gabarito, e ele faz o quê? Ele pega o solo e determina a umidade dele, certo? Determina a umidade naquele limite na verdade naquele limite não, naquela umidade que vai compor aquelas retas experimentais que eu consigo determinar o limite de liquidez. Então ele faz um breve resumo aí do que acontece no ensaio de limite de liquidez. Beleza? Vamos lá. Vamos passar para o próximo. Bem, o limite de plasticidade ele é um pouco mais simples, mas só que essa simplicidade acaba fazendo com que a gente torça um pouco o nariz para como o ensaio ele é preparado. Bem, olha só o que é necessário para poder encontrar o limite de plasticidade. Você prepara uma pasta de solo que passa na peneira 40, fazendo-a rolar na palma da mão com uma placa de vidro esmerilhado, formando um pequeno cilindro. Então você só precisa de solo, você precisa dessa placa de vidro esmerilhado e você precisa de uma pipeta para poder ir jogando água no solo até você conseguir fazer esse rolinho de solo com a mão, certo? Então, olha só, esse rolinho de solo, que na verdade é um cilindrinho de solo, ele tem que atingir o diâmetro de 3 milímetros e começar a apresentar microfissuras. Então você pega esse solo e mede a umidade dele. Então você repete essa operação pelo menos 5 vezes. Os valores obtidos de umidade eles só serão considerados satisfatórios quando nenhum deles diferir da respectiva média de mais de 5%. E o limite de plasticidade será o valor médio de pelo menos 3 valores considerados satisfatórios. Certo? É muito simples e ao mesmo tempo ele é até infantil, certo? Porque você pega um solo, faz um rolinho, você volta lá aos tempos de criança, quando estava brincando no barro, na casa da avó, no sítio, e você tem que chegar a um cilindro de solo de 3 milímetros de diâmetro e quando esse solo apresentar aquelas microfissuras, essa é a umidade referente ao limite de plasticidade. Por quê? Quando se apresenta muitas fissuras, aí a probabilidade daquele cilindro se quebrar é muito grande. Então aí, digamos assim, na teoria você pode assumir que aquele solo está perdendo digamos assim, o potencial de plasticidade dele. Vamos lá. E olha só, devido a um ensaio ser tão empírico e tão, digamos assim, em que você tem N variáveis que interferem no resultado, existem solos que têm uma consistência, aliás, que tem uma textura mais puxada para a arenosa, e quando você tem um material puxado para o arenoso na textura, ele acaba não tendo plasticidade.
é um solo que eu não consigo ter plasticidade nele. Então a gente simplesmente determina que o material é não plástico, ou seja, NP. Então a gente tem que assumir que para determinados solos a gente não consegue realizar a execução aí do cilindro de 3 milímetros e o solo é dito como não plástico. Olha só, um vídeo aí exemplificando o que é esse ensaio. Bem, olha lá, placa de vidro esmerilhado, ele pega a quantidade de solo e coloca na mão e vai fazendo o cilindrinho na mão, vai fazendo o rolinho, o macarrãozinho, o que você preferir chamar, né? Ele vai fazendo aquele cilindrinho, aí tá vendo? Começou a se quebrar ali, não ficou muito legal, e ele vai ajustando, né? Se não der certo, tem que refazer o ensaio, certo? Precisa refazer o ensaio. Bem, ele está sendo um pouco... Bem, se ele considerasse aquela amostra ali, ele estaria sendo um pouco negligente com o ensaio, certo? Aí ele está vendo se ele consegue melhorar o ensaio. Bem, já separou as amostras e depois que você consegue os 3 milímetros de diâmetro no solo, você coloca ele dentro da estufa para poder se determinar a umidade. Beleza? Fica aí por 24 horas entre 105 e 110 graus e se determina aí o limite de plasticidade. Bem, pessoal, explicamos para vocês como é que são os procedimentos de laboratório e agora a gente vai tratar desses resultados de laboratório a ponto de poder entender melhor sobre os solos. Então, olha só, se a gente tem esses valores definidos do limite de plasticidade, do limite de liquidez, a gente consegue um parâmetro muito importante no estudo de solos que é chamado de índice de plasticidade. E esse índice de plasticidade, como vocês podem ver, é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Olha só, se eu tenho um intervalo de umidade muito grande, se eu tenho um intervalo entre os limites de plasticidade e liquidez muito grande, eu posso dizer que esse solo ele é muito plástico, ou seja, se o IP é maior que 15, ele é muito plástico. Aí, se esse intervalo vai diminuindo, né, se ficar entre 7 e 15, entre 1 e 7, ele vai perdendo essa característica de ser plástico. Então, se um solo tem uma diferença muito grande entre LL e LP, eu posso dizer que ele é um solo muito plástico, em que o mineral de argila nele é um mineral que recebe muita água, que aumenta muito de volume, certo? E se ele apresenta um intervalo muito pequeno, ele passa a ser não plástico. Então a gente pode dizer que alguns solos que têm uma textura mais puxada para a textura granular, sendo siltoso, arenoso, alguns têm índice de plasticidade nulo, beleza? Então a gente já conseguiu aí um parâmetro importante no entendimento dos solos, certo? E olha só, a gente consegue também definir para qualquer solo que esteja disponível na natureza ou que ele esteja em uma determinada umidade, a gente consegue determinar o que a gente chama de índice de consistência, que é um parâmetro relativo ao intervalo total de índice de plasticidade que ele tem. Olha só, se vocês forem ver a fórmula, o índice de consistência ele é o LL até a umidade que o solo se encontra naturalmente ou que ele esteja, se ele está fazendo parte de de uma obra de contenção, de uma construção de uma rodovia, enfim. Essa umidade que ele está dividido pelo índice de plasticidade. E olha só, se eu tenho, digamos assim, a umidade que ele está próxima do LP, então essa conta aqui fica LL menos LP. Se LL menos LP é igual ao IP, então quer dizer que o índice de consistência é 1. E se meu solo tiver uma umidade próxima do limite de plasticidade, isso indica que ele está no estado semissólido ou no estado sólido. Ou seja, eu tenho pouca umidade, já que ele está próximo do limite de plasticidade, e essa umidade ela dá uma consistência a esse solo, né, naquela umidade,
dá uma consistência sólida ou semissólida. Ao ponto que se eu estiver próximo do LL, ou seja, se minha umidade estiver próxima do valor de LL, isso significa que esse numerador vai ser um valor muito pequeno. Ou seja, LL menos 0,99 de LL vai ser 0,1 de LL. 0,01 de LL. Então, o que acontece? Esse valor vai ser próximo a zero, então isso indica que meu estado de consistência, né, meu índice de consistência, vai ser fluido e denso, ou seja, se meu solo está próximo do LL, então ele está fluido. Olha só que interessante, conseguimos um parâmetro para determinar a consistência de um solo, dependendo do teor de umidade que ele apresenta naturalmente. Mas é claro que a gente tem que ter um estudo prévio desse solo ao ponto de conhecer quais são os limites, tanto de liquidez quanto de plasticidade dele. Bem, nós temos só um adendo, né, um apêndice da matéria, em que eu coloco esse tópico na matéria chamado de atividade de argilas, em que a gente consegue medir a plasticidade, né? Consegue ter uma dimensão melhor da plasticidade de um solo através dessa atividade das argilas. Ou seja, como as argilas são os materiais que propriamente possuem plasticidade, então a gente consegue medir essa atividade da plasticidade da argila através dessa relação entre o IP dividido pelo percentual do solo que tem diâmetro menor do que 2 micrômetros. Então, se eu tenho um percentual de 5% de material de diâmetro do solo menor, né, do que 2 micrômetros, se eu tenho 5, 10, 15%, então eu consigo, eu tenho que colocar no denominador o valor absoluto, né? Então eu tenho, digamos assim, uma atividade em termos percentuais dividido pelo valor absoluto, né, do percentual do material que tem diâmetro menor do que 2 micrômetros, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês a respeito dos índices de consistência dos solos e também um pouco sobre a atividade das argilas, certo? É isso aí.